Valuation relativo? O que é isso, Danilo? Nesse programa eu vou falar sobre um dos melhores relatórios que eu já fiz e a gente vai conseguir observar realmente em que pé estamos nessa valorização braba aí do IFIX nessas últimas semanas. E além disso, eu vou passar pelos fatos relevantes e tudo aquilo que você perdeu nessa semana de mais importante de uma maneira bem prática e rápida. Então, vamos logo que esse programa tá cheio de novidade. Roda aí a vinheta Herbert Viana e vamos logo para o seu FIIs e Finanças. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um FIIs e Finanças. Esse programa que foi feito para você ficar muito bem informado de maneira prática, rápida e objetiva de tudo o que aconteceu durante a semana que você perdeu. Aqui tudo consolidado em um programinha só e também com muita análise e opinião. Então, como esse é o único canal maior que existe de fundos imobiliários independente, então já vou tentar garantir o seu like, porque só dessa forma a gente consegue crescer e alcançar novos públicos, novas pessoas. Então já vou aproveitar. Já se inscreva também se você não é inscrito e ativa o sininho para você ser notificado quando nos próximos FIIs e Finanças acontecerem, você vai receber uma notificação. Falando pelo contexto, né, macroeconômico, a gente sempre começa FIIs e Finanças falando de uma perspectiva mais macro. Eu trouxe aqui o acompanhamento do Boletim Focus dessa semana, que está na quarta queda consecutiva, então a gente está em 5,42% para a inflação terminal aí de 2023. E falando sobre as NTNBs de 2035, as curvas longas de juros também está coincidentemente aí também em 5,42%. Lembrando que essa curva eu venho acompanhando aqui há mais de 10 programas, né, praticamente desde o início do FIIs e Finanças. A gente estava no patamar até acima de 6%, né, em tendência também de queda, mas esse fechamento forte de curva de juros fez com que tivéssemos essa apreciação toda aí dos fundos imobiliários e da renda variável em geral. Sobre ainda o histórico do Boletim Focus, a gente também está fazendo um acompanhamento de 2023, lembrando que há pouco mais aí de um mês atrás a gente estava também com uma perspectiva do Boletim Focus ali no patamar de 6, superior a 6%, e tivemos uma forte, né, perspectiva de queda, né, dessa inflação de 2023. Então, colocando aqui na tela também o gráfico, esse gráfico ele mostra que no início do ano a gente teve também um fechamento ali, uma de perspectiva de juros ali no início do ano, e isso veio aumentando até praticamente maio e depois caiu fortemente até agora em 5,42. E nesse contexto, né, com isto posto, tivemos mais uma semana de forte alta nos fundos imobiliários, de mais de 1%, 1,17%, fechando aí esse mês, esse meio de mês aí com uma alta de 2,30%, já valorizando mais de 7% no ano. Em comparação ao Ibovespa, que ficou meio lateralizado essa semana, em menos 0,39%, mas também aí sobe no mês 9,62% e no ano está em 8,22%. Só uma correçãozinha aqui na minha cola. Está valorizando na semana o Ibovespa também, na mesma tendência dos fundos imobiliários, em 1,50. O menos 1,39 que eu havia dito é o fechamento de sexta-feira, né? Então, para vocês tiverem os dados bem certinhos aí, a gente também coloca na tela tudo para você acompanhar. E também, nesse contexto de alta dos fundos imobiliários, de alta do Ibov, em renda variável em geral, a gente fechou todos os segmentos praticamente também em alta. Lajes corporativa voltando fortemente em 2,5%, 2,57%, varejo também acima de 2%, shopping centers 1,30%, galpão 1,2%, os FOFs, os fundos de fundos 1%, e os fundos de papel ainda um pouquinho para trás, mas também valorizando perto de 1%, 0,65%. Tudo isso fazendo com que a valorização do IFIX fechasse aí nesse 1,17 na semana. E nesse contexto também de valorização de todos os segmentos, a gente teve uma aproximação dos fundos que estavam mais para trás em termos de preço patrimonial para a média do IFIX, que atualmente está em 0,93. Lajes corporativas, algumas semanas atrás, estava com 0,73, 0,74, agora está em 0,76. Shopping centers continuam sendo os fundos aí em média mais apreciados, muito próximo aí do valor patrimonial na média, juntamente com os galpões logísticos. Os fundos de papel ainda
estão não valorizando tanto, né, nas últimas semanas. Os fundos de tijolos estão puxando essas altas aí do IFIX. Então, em quarto lugar aí estão fundos de papel com 6% de deságio, ou seja, você ainda tem fundos de papel, ainda tem fundos em todos os segmentos descontados para você aproveitar aí, mesmo com essa valorização expressiva, a gente observa descontos em todos os segmentos. E sobre o dividend yield médio do IFIX, a gente já está muito mais próximo dos 11%, não sei se vocês lembram, há um mês e meio atrás, a gente estava com o dividend yield médio do IFIX pagando em termos de 12% no ano, ou seja, aquele 1% ao mês. Eu até gravei um vídeo do adeus a 1% ao mês, mas é porque aquela média geral está pagando menos agora, 0,9, 0,85 ao mês, o que deve dar aí em torno de 11% no ano. Sobre os segmentos que mais estão pagando, é claro, os fundos de papel, porque, claro, eles devolvem a inflação, e seguido por varejo, que está em torno de 1% ao mês também, 11,9% no ano, e seguido aí pelos fundos de tijolos que estão pagando um pouco menos, em torno de 9% e 8,5%. E antes de a gente entrar no tema principal, que é o valuation relativo no vídeo desse FIIs e Finanças, eu sempre comento sobre os fundos mais comentados dentro dos fóruns do Clube FI. Nessa semana a gente teve mais de 800 comentários dentre os 5 principais fundos, mas nessas próximas semanas eu vou passar de uma maneira muito mais rápida, porque eu, o Arturo Ribeiro, a gente está fazendo uma live semanal só para falar dos fundos mais comentados dentro dos fóruns do Clube FI. Então, nessa semana a gente teve o HGLG, o CSHG Logística, em segundo lugar o ALZR11, o Alzirão, em terceiro o RPR11, o Urca, e em quarto lugar o Iridium, IRDM11, e para fechar essa lista aí o KNCR. Só o HGLG teve quase 350 comentários. Os comentários estão muito mais focados aí sobre o período de subscrição e das sobras, né, que captou mais de 500 milhões, ou seja, contando os dois períodos, quase 1 bilhão de reais. E em segundo lugar, o Alzirão, fundo híbrido. Os comentários é mais sobre especulações, sobre possível rateio da subscrição, porque a cota aí vem sendo negociada muito acima do valor da emissão, está em torno de R$114, a emissão em 116, então o pessoal está confabulando sobre possíveis rateios nessa emissão. Em terceiro lugar, o Urca, novamente, com discussões bem aleatórias aqui, acho que não vale nem entrar, são mais discussões políticas, etc. Já o Iridium faz muito tempo que não aparece aqui nesses 5 mais comentados, apesar de ter tido uma período de turbulência, né, durante 2023, com questões na Gramado Parks. A discussão maior dessa semana foi sobre uma notícia de um portal de notícias que falava sobre as baixas distribuições do fundo durante aí os últimos pagamentos. Então, o pessoal está criticando bastante o novo nível de distribuição do fundo, né? A gestão veio aí a público falar sobre tornar essa carteira um pouco mais high grade, e isso já está refletindo aí também em distribuições. Em último lugar, o KNCR11, também discussões sobre os futuros pagamentos do fundo, tendo em vista que é um fundo muito mais indexado ao CDI, né? 100% da carteira tem indexação do CDI, e nós temos a perspectiva de queda da Selic já em 2023. Então o pessoal está tentando adivinhar qual que será o novo nível de distribuição do KNCR. E agora sim, falando do tema principal do nosso vídeo, o tal do valuation relativo, o que é isso, Danilo? Sim, eu fiz um relatório nessa semana bem completo sobre qual perspectiva a gente está em termos de valorização, e esse valuation relativo compara os fundos e os segmentos entre eles mesmos, e isso numa base histórica. Calma, eu vou te explicar, vou colocar aqui na tela tudo certinho. Essa análise você só encontra dentro do Clube FI, você não vai encontrar em nenhuma outra casa de análise. É um estudo que me deu bastante trabalho, então vem curtir aqui comigo esse novo relatório. Eu vou colocar aqui na tela para você agora. Então já está aqui na tela para você dar uma olhada. Esse estudo de valuation relativo está dentro de um relatório que chama Panorama de Mercado de Research do Clube FI, e que faz um acompanhamento de todo o número de mercado de FIIs, é um acompanhamento mensal, fala sobre perspectivas de juros de inflação, entra aqui no tal do valuation relativo que eu vou explicar muito bem para você, e depois entra na conclusão de tudo que foi falado nesse relatório. Sobre os números de mercado, essa parte antes do valuation relativo eu vou passar de uma maneira um pouco mais rápida, mas para vocês também darem uma olhada nesse relatório.
Então ele fala aqui sobre a evolução dos fundos listados versus os fundos CVM, mostra aqui que o IFIX está em torno de 23% de todos os fundos listados. Eu faço um comentário um pouco mais amplo sobre esse crescimento da indústria. Depois, valor de mercado também entrando, valor de mercado em bilhões, então a gente está em 137 bilhões, comparado aí com o valor de mercado de 2021, a gente teve uma queda muito significativa, né, do valor de mercado dos fundos, então a gente, mesmo com essa valorização, ainda está em 1,37 bilhões de reais. E aí, número de investidores também, vocês já estão bem por dentro, a gente está em 2 milhões, 137 mil investidores, eu mostro essa evolução desde o início. Falamos também sobre que a custódia desses investidores é majoritariamente pessoa física, 74% pessoa física, 18% institucional. Lembrando que aqui no institucional também são FOFs, também tem pessoa física que também investe em FOFs. Já sobre novas ofertas, também fazemos um acompanhamento bem amplo sobre o número de novas ofertas e valores de bilhões de novas ofertas histórico ali desde 2010. Falamos sobre liquidez, né? E que é, na verdade, o volume de negociações média diária e o número de negócios também em milhares, isso desde 2011 a gente dá para ver essa evolução bem significativa depois ali de 2019. Falamos também um pouquinho sobre risco-retorno em relação aos principais índices, né? Pegando o IFIX aqui com a melhor relação risco-retorno em comparação ao IBOV, que tem uma relação risco menor tem uma relação risco menor pior em relação ao IFIX, dólar e ao próprio CDI e poupança, né? Lembrando que isso aqui são dados desde 2010, então é claro que tem fundos que vão performar melhor, o Ibovespa e o IFIX talvez não seja uma melhor média, mas é o que a gente tem para comparar em termos de índice, né? Aqui eu também trago desde janeiro de 22 os retornos mensais de IFIX, BOV e CDI, também o retorno acumulado desses índices em comparação ao CDI líquido, né, que é o desconto IR do CDI. Fala um pouco também nesse segundo tema aqui do relatório sobre as perspectivas de juros e inflação, falando sobre índices de GPM, IPCA e também o CDI acumulado, né, desde 2020, só para mostrar ali que a gente teve patamares gigantescos ali de IGPM, que são essas barras em vermelho. Agora a gente está com uma deflação no IGPM, então, para você também acompanhar essa perspectiva de inflação. Média de inflação no Brasil está em torno de 6,20%, a gente está abaixo da média histórica ali desde 2002. E aí aquele gráfico do Boletim Focus, né, do acompanhamento que você já viu no início desse vídeo, eu também falo um pouco sobre essa redução, né, nas projeções de inflação para o fim de 2023. Lembrando que curva de DI pré-fixada, a gente também está observando um fechamento dessa curva, a gente tinha perspectiva até de aumento da curva de DI futuro ali no início do ano, há 6 meses atrás, e também a NTNB principal, esse fechamento de curva que a gente já vem falando há um bom tempo, não alterou tanto, só amassou mais a curva aí para os próximos períodos de 2025 e 2026, um fechamento ainda maior se a gente comparar com 6 meses atrás. E aí eu sempre falo sobre a questão de comparações de Selic com o IFIX, eu já trouxe aqui alguns programas sobre o que você não deve, né, comparar Selic com o IFIX e por que você não deve esperar a Selic cair para começar a investir em fundos imobiliários. A relação ela é muito mais negativa com as curvas longas de juros, e aqui eu também mostro como é que está esse acompanhamento das curvas longas de juros. Quando a gente tem esse fechamento das Bs longas, consequentemente a gente tem uma valorização expressiva aí dos fundos imobiliários. Claro, a gente tem um fechamento muito forte. E chegamos aqui no valuation relativo, ou seja, para a gente chegar no valuation relativo, a gente ainda faz todo esse panorama do que aconteceu em termos de inflação e números do setor. O valuation relativo nada mais, nada menos do que a comparação do índice de fundos imobiliários, né, e dos índices dos subsegmentos com a média histórica, e eu vou explicar isso também com muita calma. Hoje a gente tem esse primeiro gráfico que a gente mostra da B longa, né, as NTNBs 2035 com o índice do IFIX que está em vermelho, a gente tem uma diferença de spread de 5,63%, né? E se a gente pegar essa curva vermelha de cima e fazer menos a curva preta de baixo, a gente vai ter essa curva desse gráfico de baixo, que é a linha em vermelho, que é traçada um menos a outra de cima. Então a gente pega
essa curva vermelha, esse pontinho aqui, subtrai desse ponto aqui de baixo e aí traça esse ponto aqui. Então isso foi feito desde ali de 2013. A gente está hoje com um spread de dividend yield bem alto, e eu vou explicar o porquê, em 5,63%. E essa média, né, de spread é em torno de 2,61%. E traçando o desvio padrão, que nada mais é a distância desses pontos em relação à média, ou seja, a média de variação desse ponto aqui em relação à média da média histórica, né, quando distante está, a gente observa um desvio padrão de 1,5%, então a gente traça uma linha de desvio padrão positivo, é outra linha de desvio padrão negativa, e a gente observa que a gente está bem acima aqui do desvio padrão da banda superior, que eu chamo, né, essa linha mais cinza em cima, então a gente está bem, isso significa que a gente está bem acima do desvio padrão em termos de spread, ou seja, os fundos têm pago muito mais em termos de taxa, né, nominal em comparação com essa taxa que é real. Por que isso acontece, né? O que aconteceu foi que os fundos de papel eles cresceram muito aí nos últimos anos em relação ao IFIX. Então a gente pegou aqui qual que é o peso do IFIX em termos de tijolo e fundos de papel em percentual. A gente observa que no início do IFIX, 90% era fundo de tijolo. Isso veio caindo até se igualar agora aqui, 47% fundo de tijolo, 43% fundo de papel. Então os fundos de papel, eles pagam muito mais e eles cresceram muito, né, desde 2018. Agora eles têm uma participação muito mais significativa do que há muito tempo atrás. Então, o que é necessário? Você comparar uma inflação que é te devolvida mensalmente com fundos de tijolo, que eles tendem a valorizar mais no longo prazo, né, com relação à inflação e repassão desses índices para os contratos, é necessário você fazer uma quebra do que é spread de fundo de tijolo e spread do IFIX. Então, eu excluí todos os fundos de papel e observei qual que é o spread de dividend yield dos fundos de tijolo somente, não do IFIX, em comparação a uma B longa. Então, a gente tem um spread atual dos fundos de tijolos em termos de 3,69%. Você percebeu que é um spread muito menor do que se você comparar e considerar os fundos de tijolo, que estava aqui em 5,63, ele passa para 3,69. Caiu bastante. Mas fazendo a análise fazendo a análise relativa com relação aos períodos anteriores e fazendo aquela média que a gente também fez para o IFIX, fazendo só para os fundos de tijolo, dessa diferença de curva do gráfico de cima, que é essa curva vermelha do gráfico de baixo, traçando o desvio padrão superior e traçando o desvio padrão inferior nessa linha tracejada, a gente tem uma média de 2,84 e ainda estamos na banda superior de 3,69 de spread dos dividend yield dos fundos de tijolos em comparação a uma B longa. E o que isso significa, Danilo, né? Que a gente ainda tem um prêmio de risco muito significativo, mesmo considerando os fundos de tijolos, mesmo considerando essa alta dos fundos de tijolos. E aqui eu trouxe também, né, no gráfico seguinte, a comparação de todos os segmentos, né? Na verdade, os fundos de papel e os fundos de tijolos e o IFIX em comparação com a NTNB 2035. Então a gente tem todos os segmentos aí com um spread significante em cima de uma B longa, que é a índice de referência de uma possível taxa livre de risco para ser considerado, né, nesses valuations que são trazidos a valor presente num fluxo de caixa. E se a gente olhar, a gente falou sobre, né, spread aqui antes, a gente falou sobre spread de dividend yield do IFIX em relação a B. Vimos que isso não faz muito sentido olhar o spread de dividend yield do IFIX por conta da poluição do dividend yield dos fundos de papel que estão muito altos, né, em comparação aos fundos de tijolo. É necessário fazer essa retirada dos fundos de papel, fazer uma análise separada só fundos de tijolo, e a gente chega aí nessa conclusão que os fundos ainda estão com o spread muito mais, ainda muito atrativo, porque está muito próximo aqui dessa banda superior, né, quando a gente compara o dividend yield com a B longa. Falando sobre preço patrimonial agora, a gente falou sobre dividend yield, valuation relativo de yield, agora a gente vai falar sobre realmente o PVP histórico do IFIX em relação, e também por segmento do IFIX
em relação à sua média. Se a gente pegar o PVP do IFIX, também teve essa variação, né, dos fundos de papel entrando fortemente dentro do IFIX, só que a gente tem um PVP muito mais estável, né, a gente está em 0,93%, o que pode levar a crer que a gente está acima da média histórica. Só que essa média histórica, ela considera, passando para o próximo slide, um período onde o segmento de fundos imobiliários não era tão desenvolvido e eles passaram aí passaram por um período muito ruim, de 13 a 2016, por questões de políticas econômicas, né, etc., que não vale aprofundar aqui. Então, esse período aqui existia muito menos fundos, era uma indústria ainda não desenvolvida, que joga essa linha amarela muito para baixo, né, essa média. E aí a gente começa a pensar, nossa, a gente está em 0,93, né, de PVP do IFIX, sendo que a média é 0,88, então a gente pode levar a crer de que os fundos de tijolos estão o IFIX está caro em relação à média histórica. Mas é necessário fazer uma nova análise, trazendo do cenário de 2018 para frente, porque olha o número de novas ofertas e volume de 2018. Então, realizando essa nova análise de 2018 para frente, a gente tem uma média do IFIX. Olha como é que sobe para 0,97 o PVP. A gente tinha aqui 0,88, sobe para 0,97. Então, nessa nova análise, a gente está muito próximo da banda inferior, né, do desvio padrão. Então, a gente tem ainda um desconto interessante em relação à média dos últimos anos. Se a gente fazer essa mesma análise só para os fundos de tijolos, para a gente observar o impacto disso, porque a gente teve essa valorização mais dos fundos de tijolos nos últimos 2 meses, se a gente fizer essa comparação só para os fundos de tijolos, a gente observa que essa média está muito mais próxima de 1. Então, não varia muito, né? Porque tivemos um período de valorização forte também, mas fazendo a mesma análise, a gente fez essa mesma análise anterior para o Dividend Yield, a gente vai fazer também para os fundos de tijolo e também, se a gente fez para o IFIX, também faz sentido fazer para os fundos de tijolos. Então, a gente observa aqui que o 0,91, a gente está com 0,91 de desconto dos fundos de tijolos em média, em relação à média histórica de 1. Ou seja, os fundos de tijolos em média, nessa era moderna que eu chamo do IFIX, tem negociado historicamente muito próximo do valor patrimonial. E o interessante de observar nesse outro slide é que eu coloco o histórico desde 2013 ali, a variação do PVP dos fundos de papel e dos fundos de tijolos, que estão ambos depreciados, e isso só ocorreu 6 vezes na história, né, dos FIIs, sendo que, se a gente desconsiderar essa parte de 2013 e 2016, só ocorreu 2 vezes, e a última vez foi justamente ali na pandemia. Ou seja, na minha visão, ainda tem muita oportunidade aí, se você considerar que essa média estão duplamente descontadas. E se a gente observar esse desconto dentro dos subsegmentos dos fundos de tijolos, os 4 principais subsegmentos, que são os galpões logísticos, shopping center, varejo e lajes corporativas, nós tivemos somente 3 vezes esses 4 segmentos descontados em relação ao valor 1. Ou seja, se a gente ainda tirar essa era não moderna, que eu chamo dos fundos imobiliários, de 13 a 16, a gente teria somente 2 vezes na história, e a outra foi em 2021. Lembra que em 2020 a gente não teve esse desconto simultâneo em todos os segmentos, porque a gente tinha varejo e aí galpões logísticos performando muito bem na pandemia, e a gente tem agora esse momento de que observamos os 4 tipos de subsegmentos também descontados em relação ao valor 1 de referência. E para terminar o relatório, a gente também faz uma conclusão de tudo que foi falado desde o início ali sobre o crescimento do mercado, o comportamento da inflação, a relação de risco-retorno, explicações e conclusões sobre também o valuation relativo em termos do dividend yield e do PVP histórico, comparação com taxa Selic, que a gente viu que não é muito correto. Então, é um relatório muito completo sobre... ele vai ser atualizado também mensalmente para os nossos assinantes. Então, é um conteúdo dentro do Research do Clube FI que você não encontra em nenhum outro research de fundo imobiliário, é o mais completo de todos, e com diversos outros relatórios de análise. Não somente aquela recomendação crua, né, aquele relatóriozinho de recomendação com acompanhamento de um ou outro fundo, mas sim
desde esses acompanhamentos do cenário nesse contexto como um todo dos fundos imobiliários, mas também perspectiva de inflação, o valuation relativo. A gente tem relatórios semanais também, 3 carteiras recomendadas, análise individuais. Teremos também em junho o relatório Top Alternativas, ou seja, para você que já investe, já tem uma carteira muito consolidada de fundos imobiliários, está procurando alternativas em Fiagro, FINFRI, FIPE, a gente vai ter um acompanhamento muito personalizado sobre essas novas indústrias. Então, não perca, faça a sua assinatura e acompanhe os nossos próximos relatórios. E se você curtiu muito esse valuation, o que é esse valuation relativo? Se você agora entende como observar se os índices, né, do IFIX e saber segregar o que é IFIX nessa nova era de fundos mais desenvolvidos e ainda observou que ainda a gente tem spreads importantes em relação a taxas livres de risco, a gente tem um PVP muito interessante em relação ao período histórico, deixa aqui nos comentários se você gostou dessa análise, se você quer mais análises como essa, trazer um pouquinho dos nossos relatórios, né, um test drive, né, chamado test drive dos nossos relatórios. Aqui é um vídeo que acaba ficando um pouquinho mais longo, claro, até eu explicar tudo, são um material de quase 40 páginas, né, é um pouco mais longo, mas se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não gostou, eu acho que já vale o like, né, esse conteúdo tão rico para você. E se você também não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para as próximas análises, para os próximos FIIs e Finanças. Agora falando sobre os nossos fatos relevantes, sim, ainda o vídeo não acabou, vamos sim para os fatos relevantes, vou fazer fato relevante, a gente já falou sobre os comentários. Então, o primeiro fato relevante é do Green Towers, o GTWR11. Para quem não conhece o fundo, ele é um fundo monoimóvel, monoinquilino locado no Banco do Brasil, lá em Brasília. Ele informou um contrato de formador de mercado com o Banco Fator. Isso não vai alterar nada para você que é cotista, só vai tentar aumentar a liquidez ali das cotas. E esse contrato entrou em vigor ali no dia 16 de junho de 2023. E o segundo fato relevante foi do HGRE11, o CSHG Real Estate vendeu o imóvel chamado Edifício Alegria, na rua Alegria, para uma incorporação imobiliária, né? O edifício ali tinha em torno de 19 mil de ABL, fica localizado muito próximo aqui da minha casa, que moro na Moca, fica localizado no Brás. É um edifício que seria, assim, para pouca atividade, né, de locações futuras, tendo em vista a característica, né, do edifício, depois que ficou vago, o edifício estava 100% vago. O valor da venda foi em torno de 70 milhões, com um lucro de 11 milhões, que deve dar aí em torno de 0,93 por cota. Esse valor foi 18% ao valor investido e em torno de 20% ao valor do laudo de 2022. Essa comparação com o laudo ela é meio injusta, porque agora o uso do imóvel vai ser diferente. O imóvel estava sendo avaliado com um uso diferente, né, do que vai ser utilizado agora, né, no segmento residencial. E isso é raro de acontecer, né? Você ter uma mudança tão grande nesse tipo de uso. Com essa verticalização, ele vai conseguir extrair muito mais valor do que aquela projeção de fluxo de caixa em termos de valor de metro quadrado, de locação, que é feita a projeção para esses imóveis vagos. O interessante observar dessa transação é que ela tem uma parcela inicial de em torno de 3 milhões e tem uma outra parcela que se chama VGV, que ela vai ser paga com o recebimento do fluxo regime caixa da incorporadora com as vendas dessas unidades residenciais. Porém, é uma permuta financeira um pouco diferente, né? É uma permuta financeira entre aspas, porque mesmo se o HGRE, se a incorporadora, na verdade, não vender todas as unidades, né, no período aí de 5 anos, o HGRE ele não está tomando esse risco de insucesso de vendas. Ou seja, se chegar no mês 60 e não tiver vendido todas as unidades, a incorporadora ela é obrigada a pagar esse saldo até 30 dias da data aí do último mês acordado. Então, com essa conclusão, a vacância do fundo vai passar a ser 19,4% e com esse lucro vai entregar para os cotistas quando oferecer o regime caixa de 95% do lucro de todo o semestre. E o terceiro fato relevante é do VISC11, fundo de shopping centers, anunciou uma venda de 300 milhões de reais, uma venda que vai representar cerca de 13% do PL. Foi realizada essa venda num cap rate de aproximadamente 7%, 7,3%,
e envolvem os ativos. 10% da venda do Vila Romana, aquele antigo Iguatemi Floripa, em Santa Catarina, claro, e ele vai permanecer ainda com 10% do ativo, ou seja, vendeu 10, permanece com 10. Sobre o Iguatemi Bosque, ele vai também permanecer com 6% do ativo, mas vai vender 9%. E o último ativo, o terceiro, é o Ribeirão, Shopping Ribeirão, vendeu 5% do Shopping Ribeirão e ainda vai permanecer com 15,3%. Minha análise é que o cap rate ele foi bem em linha com o praticado com o mercado. Quem fala que poderia ser menor, imagino que cap de 6 já entra em uma outra classe de ativos, né, em outras localizações. Houve a compressão, a tão querida compressão de cap rate, em torno, ele vendeu ali, ele comprou no cap rate de 8 e vendeu ali no cap rate de 7. Lucro de R$5 por cota, equivalente a aproximadamente 6 meses de dividendo, vai levar bastante o dividendo do fundo, equivalente a um lucro de CDI mais 8,5, um lucro bem significante. No ano passado, o fundo entregava em torno de 0,70 por conta. Esse guidance aumentou para 0,80 e deve subir ainda mais para próximo de R$1 aí, para os próximos distribuições desse lucro, né, que vai ser extraordinária. E é um fundo que tem sim uma proposta um pouco mais agressiva em termos de alavancagem, tinha uma questão de caixa aí para resolver, tem também compromissos de earnout das compras que foram realizadas, então resolveu por um horizonte muito maior agora, até o final de 2025, a questão da alavancagem do fundo, dá assim um fôlego muito bom para novas emissões, vai aumentar os dividendos, o que deve levar a cota para um patamar um pouco mais superior, quem sabe acima aí do valor patrimonial, e também consiga fazer novas emissões para poder quitar essas alavancagens e sair com sucesso nessas aquisições com uma tira um pouco mais elevada ainda. Quando você pré-paga essas dívidas, você consegue uma tira um pouco maior. E o quarto fato relevante é o HSML11, fundo de shoppings da HSI. Ele informou ali que, em virtude de um lucro extraordinário, né, do portfólio como um todo acima do esperado para o período, ele resolveu fazer um pagamento ali de juros e também usar a extensão de juros aí num montante total de 8 milhões, o que é o equivalente a 51 centavos por cota. Ou seja, ele vai postergar esse pagamento de juros. É uma estratégia bem interessante, porque você tem essa perspectiva de juros que pode cair aí no médio prazo, o CDI também tende a cair. O CRI que ele fez essa postergação é o CRI paralela, e na minha visão é que esse movimento é para melhorar o resultado do fundo com os próximos meses, que deve ser ainda melhor. Então, se o fundo teve esse resultado extraordinário antes de Black Friday, antes de Natal, pode ser que esse resultado seja ainda maior para o fim do ano e ele consiga entregar, com essa postergação de juros, vai conseguir entregar muito mais resultado daqui para frente e fazer essa cota melhorar para que o fundo tenha uma questão de alavancagem para resolver. Essa melhoria de resultado, com a possível queda da Selic, pode fazer com que as cotas valorizem e o fundo volte a emitir novas cotas também. Sobre o penúltimo fato relevante é do Bresco. BRCO11 tinha a questão do Pão de Açúcar ali para resolver e foi resolvido o encerramento da discussão judicial. Para quem não sabe, o Pão de Açúcar saiu ali do imóvel do CD06 em novembro do ano passado, e desde o início desse ano existia uma disputa judicial onde aquele ex-inquilino não queria deixar o fundo exercer todas as garantias que, na visão do fundo, conforme o contrato, deveria ao fundo. Então, esse acordo que ocorreu nesse fato relevante foi para encerrar essa discussão. O fundo vai receber cerca de 12 milhões do Grupo Pão de Açúcar, com acréscimo de juros. Lembrando que essa multa inicial era mais que o dobro do que ele vai receber. Então, em decorrência desse fato relevante desses 12 milhões, o fundo deve distribuir extraordinariamente 0,77 centavos por cota. Além disso, eles também celebraram um aditivo em um outro imóvel no CD04, também locado para o Pão de Açúcar, para mais 60 meses, com um aumento de 13% no valor do aluguel. Ou seja, isso alivia bastante essa relação com a GPA dentro do Bresco. E o último fato relevante é do HGLG11, Fundo de Galpões Logísticos, informou que no dia 16
houve o rebalanceamento do índice que ele pertence, que é o FTSE11 Russell Global Cap All Cap Index. Esse índice ele é composto aí por milhares de empresas de diversos setores do mundo e ele dá essa visão mais abrangente do mercado global de ações e permite os investidores acompanhar as diferentes empresas aí no único índice. Mas nada que isso altere o dia a dia do cotista, só teve um pouco mais de volatilidade nas cotas, né, e no volume de negociações nesse dia no HGLG11. E agora você já sabe tudo o que aconteceu durante essa semana, já sabe que os fundos imobiliários ainda estão atrativos porque você conhece agora o valuation relativos. Vamos por perguntas e respostas. A primeira pergunta é do Thiago Magalhães Moraes. Ele coloca aqui, na declaração do imposto de renda a ser feita em 2024, rendimentos recebidos da subscrição vai entrar no rendimento anual do HGLG de 2023? Sim. Esses rendimentos eles devem ser incluídos no total anual em que eles foram recebidos, e esses dos recibos desses rendimentos de subscrição são considerados sim como ganho financeiro e sim devem ser informados na declaração. E a segunda pergunta é do Marcos Caldeira Dantas. Boa tarde. A hora de alavancar posições está no final. Agora é hora de manter as posições e aguardar a janela das próximas aquisições. Marcos, eu quero que você coloque aqui nos comentários, e vocês aí que estão assistindo, vocês concordam com o Marcos? Depois que vocês viram todo esse valuation relativo, que ainda a gente tem spreads interessantes, históricos e também uma relação PVP, tanto para os fundos de tijolos quanto com os fundos de CRI e esses subsegmentos, você acha que está na hora de manter essas posições e aguardar uma próxima janela, ou a gente ainda está nesse movimento de valorização? Me diz aqui, por favor, nos comentários, e eu vou ver também se vocês entenderam essa questão de valuation relativo. E a última pergunta é do Lucas. Não vejo falarem muito do GTWR11, que é o Green Towers. Sei que tem o Banco do Brasil como locatário. Seria ele um bom fundo de lajes para se ter na carteira? Bom, para quem não conhece, a gente teve até inclusive um fato relevante nessa semana que eu comentei aí atrás sobre o Green Towers, sobre a questão do Banco Fator como formador de mercado. Mas para quem não conhece o imóvel, monoimóvel com monoinquilino, localizado em Brasília, com uma BL aproximadamente de 76 mil metros quadrados. Ele até que teve um IPO meio que recente, em 2019. Está totalmente locado, claro, sim, para o Banco do Brasil. Tem um PL aí aproximadamente de 1 bilhão de reais. Ele já teve uma participação maior no IFIX, em torno de 2%. Hoje é uma participação muito menor, em 0,9%. Tem esse contrato a vencer ali em novembro de 2028, com uma revisional esperada também em novembro de 2024. E ele não é um contrato totalmente atípico, né? Uma rescisão antecipada prevê multa de 6 aluguéis com vencimento em um dado período e multa de 5 aluguéis se for ali mais para o final do contrato. E ele não é tão falado porque é um monoimóvel muito inquilino. Então, se ele for muito falado, quer dizer que alguma coisa de errado está acontecendo, né? Porque é o único contrato. Então, é natural que esse fundo seja menos falado. Eu, particularmente, acho que monoimóvel e monoinquilino não entram nas minhas carteiras, mas respeito aqueles analistas que conseguem fazer uma diversificação em termos ali de percentual do imóvel. A questão de Brasília, para mim, também não agrada tanto. A questão da localização, da replicabilidade desse imóvel para um novo inquilino, qual velocidade seria essa realocação ali na frente. Vai pagar um dividendo sim um pouco superior, mas na minha visão não vale esse risco, retorno. A gente já viu volatilidade em outros fundos em condições parecidas, então eu prefiro ficar de fora e diversificar em outros tipos de ativos mais diversificados, multi-imóvel e também multi-inquilino. E esse foi o FIS e Finanças, com uma demonstração aí do nosso nível de relatórios. Também temos vídeo análise, onde eu explico mais destrinchadamente nossos relatórios. Temos também um fórum exclusivo para você tirar dúvidas direto comigo. E se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, lembre-se de curtir. Para esse programa continuar crescendo nessa velocidade que está crescendo, está bem interessante o crescimento dele. Então, até o próximo FIS e Finanças. Um abraço e tchau, tchau.